Muito bem, né? Estamos então chegando para mais um dos nossos encontros, né, dos Yoga Sutras. Nós estamos chegando a mais uma etapa, né, um sutra da sessão de número 2, né, da sessão segunda dos Yoga Sutras, aonde nós estamos indo para o 39º Sutra da sessão de número 2 de Sadhanapada, tratando sobre as práticas, né, por parte do estudante de yoga, né, do sadhaka, né, do andante, do peregrino e tudo mais, né. Nós estamos chegando bem perto, né, do término, né, da avaliação, quando que nós atingimos certa perfeição em yama e niyama, né, os acontecimentos, as posses, né. Essas posses não servem para nos mostrarmos grandeza, para vir apontar a preponderâncias, né, que aparecerão para aqueles que ali chegarem, mas o objetivo é mostrar para vocês, né, quando chegarem a esses determinados momentos, para indicar realmente que adquiriram uma qualificação dentro das práticas de yama e niyama. Nós vamos até o Sutra de número 45, né, fazendo os apontamentos sobre essas qualificações, né, quando termina com a conquista de Samadhi pela autoentrega a Deus, né. Depois do 46º Sutra, nós já vamos estar falando, né, de outra etapa dentro das práticas, que é, né, a técnica que envolve o corpo, né? Nós vamos estar trazendo para você, então, já a partir do Sutra de número 46, que é a asana, né? As posições, né? As técnicas de domínio físico, né? Nós estamos agora vendo, então, em yama e niyama, práticas que vêm trazer controles, né? Controle sobre a ação, as ações que partem da mente, e esta inter-relação entre mente e entre, né, os nossos 5 sentidos, os portais de comunicação com o mundo físico. Quando assumimos um novo ciclo, uma nova encarnação, nós assumimos 5 guerreiros que sempre estão à frente, né, desta batalha no plano físico. Estão sempre eles sendo os portais de comunicação para a mente. Só que há uma confusão entre eles, né? Há uma confusão entre esses guerreiros, juntamente com a mente no plano de fundo, né? Há uma confusão no sentido de uma instabilidade, né? Um não domínio. A gente precisa suavizá-los, tranquilizá-los, harmonizá-los, dominá-los, e precisamos, né, ter serenidade no plano mental para que nós possamos ver as ações que decorrem, né, as ações que estão, o que está acontecendo no plano mental, para nós termos domínio sobre esses cavalheiros, né, que estão à frente, né, à frente dos nossos destinos, né, à frente das nossas ações. E aí sim nós podemos fazer, então, com que o fruto da ação repouse somente na ação, né? Nós podemos ver, então, que os frutos das ações, elas repousem no local onde realmente elas são incitadas a nascer, que são na mente, né? Na mente. Então, tudo nasce na mente, né? O nascimento é da mente. Claro que há um personagem que está atrás da mente, né? Esse é o personagem que nós temos que atingi-lo, chegar até ele no desdobramento das camadas aí dentro dos planos, né, que decorrem na vida do Jivatma, né? Então nós já falamos sobre o vigor físico no encontro anterior, né? Nós falamos sobre essas energias, nós falamos também sobre a honestidade, né? O que acontece quando a honestidade está estabelecida. Nós já falamos sobre a veracidade, né? O que ocorre quando a veracidade está estabelecida. Nós já falamos também, né, sobre a hostilidade, né? Já falamos todos esses encontros. E hoje nós vamos para o 39º, que vem trazer o último, né? A última qualificação a ser atingida com as práticas de yama, né? Então nós vamos estar falando de aparigraha, né? Nós vamos estar falando
quando o Jivatman atinge, então, a não possessividade, né? Aqui diz assim, ó, quando estabelecido o conhecimento da não possessividade, surge o conhecimento de como e do porquê, né? Aí para trazer o complemento da existência. A gente consegue compreender, então, fazer um amainamento, né, mental e consegue compreender, né, as finalidades, as propriedades, né? Na verdade está tudo envolvido também em todos, né, em toda a qualificação de Niyama a gente consegue esses fatos, mas quando nós nos afastamos de verdade, de ceder a esse impulso do nosso instinto, né, de possessividade, de tomar para si, de que realmente nós temos posse sobre algo, sobre essas camadas físicas, essa posse é uma posse de qualquer natureza que você possa imaginar, né? É a posse é o senso de propriedade, o senso do meu, é o senso do eu tenho, o senso o senso do me dá, o senso do eu não dou, o senso, né, esse pensamento, esse senso do ter, eu tenho, eu quero, né, esse desejo incontrolável de querer reter as coisas, todas as coisas, né? Senso de propriedade sobre as pessoas, senso de propriedade sobre o que está à nossa volta, senso de propriedade sobre os animais, senso de propriedade sobre vegetais, senso de propriedade sobre os minerais, senso de propriedade sobre até mesmo fisicamente o que somos, né, na representação física. Essa propriedade, esse sentimento de que é meu, né, o reter, é o meu, o minha, né, o ter, o querer, e todos esses sentimentos que nós possamos então estabelecer. Quando esse sentimento de posse ele começa a se esvanecer, né, ele começa a diminuir, a gente começa a entender o verdadeiro mecanismo das coisas, né? Nós começamos a ter claridade para a compreensão, né, do verdadeiro mecanismo do como, né, do como e do porquê. Exemplo, o como e o porquê, na verdade, eles estariam juntos, né? Como e o porquê. O como vem explicar, né, um sentimento de veículo, como, né, como algo se move, como algo acontece, como isso. E o porquê é a lei, né? O porquê vem estabelecer um sentimento de lei. O que é a lei que está regindo o como, né? Isso aqui vai daqui para lá, mas como? Aí vem a orientação, né, da lei, né, de tudo isso. Só que esse como e esse porquê, né, nós vamos começar a entender o como é as propriedades de tudo isso e para que tudo isso serve. Nós vamos compreender o como determinada lei atua com determinado efeito sobre todas as coisas. Olha que bacana isso, né? Você observar a lei suprema de uma determinada causa e o efeito que ela traduz no meio físico. Aí você vai estar com seus grilhões leves para tudo isso. Já pensou? É você observar determinado objeto, você fazer, nem precisa nem muitas vezes observar, mas estando próximo, estando com a força da vontade, querendo compreender, você vai ter já os primeiros lapsos, né? Primeiras informações, por quê e o como, né? Como se manifesta, como chega, como está ali, né, vibrando como uma propriedade física e tudo mais, né? Tudo isso se desenha onde? Se desenha nos campos da mente, né? Se você analisar, porque no plano mental está tudo, né? Tudo está no plano mental. O plano mental de Deus, o plano da mente de Deus, né? O plano da mente universal, da mente cósmica, é onde está o planejamento de tudo. Tudo que está manifestado, tudo que está em ideia, tudo que está em abstrato, tudo que antecede, né, qualquer sentimento,
tudo lá está desmanchado, tudo lá está em símbolo, tudo lá está, né, em um desenho, tudo lá está em uma forma, uma não forma com forma, né, tudo lá está. Lá está no campo mental todas as coisas. E quando nós suavizamos-nos em Yama, e em Yama nós fizemos esse recolhimento íntimo, né? Nós tranquilizamos, harmonizamos através da pureza nosso corpo físico, nosso corpo emocional e nosso corpo mental. Nós tornamos puro, claras nossas ideias, serenas os nossos sentimentos e também puro o nosso corpo, né? Nós purificamos essas coisas. Então, quando nós começamos também a domesticar, né, a questão de posse, a questão do vigor sexual, a questão da honestidade, que envolve por trás de tudo isso, a questão da verdade sendo estabelecida dentro de todos nós, esta não violência, o que significa? É uma não resposta aos estímulos que estamos recebendo de determinadas coisas ao mundo exterior, que vem tocar-nos, né, tocar-nos e nos trazer informações ao campo mental. Aí mentalmente nós estamos agindo, né, agindo conforme preceitos, conforme ordenamentos, pré-ordenamentos. Nós já agimos, né, conforme nossos quadros emocionais, conforme já está pré-estabelecido para agir, né, mediante o que nós temos já dentro de cada um de nós como... Eu estou tentando me fazer a palavra vir e a palavra não vem hoje. Como instinto, né, como os nossos instintos, nós temos tudo isso dentro de nós, são os agentes que já agem no seu impulso. Tudo isso traz um embaralhamento. Tudo isso traz confusão, tudo isso traz todos os bloqueios, todos os fechamentos que nós podemos analisar. Então nós estamos cerceados, né? Aí estamos confusos, achamos que somos o corpo, achamos que somos os sentimentos, achamos que somos até mesmo os nossos pensamentos. Né? Inclusive há uma grande frase filosófica que diz: penso, logo existo, né? Dando a entender que que sou o pensamento. Sou aquele pensamento, né? Muitas pessoas navegam nessa frase dizendo que sou o pensamento. Eu estou pensando, eu sou o pensamento, eu existo, né? Muitas pessoas andam nesse sentido. Então, nós vamos ver que nós estamos então com pensamentos desregulados, estamos com sentimentos desregulados e estamos agindo no mundo físico de forma desreguladas. Achamos que somos os pensamentos, achamos que somos nossas emoções e achamos que somos o nosso corpo físico. E mais, muitas vezes há um embaralhamento, né? Estamos pensando quando estamos, na verdade, sentindo, estamos sentindo, na verdade, como estamos pensando, e estamos, né, no meio de tudo isso, né, apenas recebendo informações e estamos com sentimentos degradados por tudo isso, né? Achamos que todo esse contato que nós estamos tendo com esse plano físico que são apresentados frente a esses 5 sentidos é as coisas verdadeiras, as coisas reais. Então nós estamos na ignorância, né? Nós estamos fechados, nós estamos no mundo côncavo, assim, né? Retidos, fechados dentro da concha, dentro da caverna, e nós não temos a luminosidade. Os 5 sentidos, eles não vão conseguir e não conseguirão nos fornecer a luminosidade espiritual que necessitamos, por eles estarem agindo no mundo das formas, né? No mundo das manifestações, dentro do mundo físico. Então há necessidade de um recolhimento interno, através de um amainamento de todas essas características, já que narrado, inclusive o 39, para recolhermos-nos ao nosso campo mental, para vermos aonde nascem todas as coisas. Primeiramente, recolhemos-nos em nossa mente, harmonizamos-nos, tranquilizando-nos, exercitando Yama, nós recolhemos-nos dentro de nós. Chegamos ao movimento, né, do mundo mental que manifesta-se dentro de nós. Posteriormente, nós conseguimos perceber também o movimento do mundo mental dentro da mente universal, a mente cósmica, a mente de Deus, né? Então tudo isso nos conduz até lá. Quando nós chegarmos, né, o mundo mental, quando nós temos clareza do nosso pensar, de ver os movimentos que se desenham dentro do plano mental, dentro do plano da mente, começaremos então, com certeza, a ter todo o conhecimento do como e do porquê. E olha só como esse
como, esse porquê, ele é tão largo, né? Diz que esse como e esse porquê, ele até mesmo retrata o porquê da existência. Olha que interessante. Como e o porquê da existência. Então nós começamos a compreender as coisas que estão manifestadas no mundo físico e começamos a ver a sua existência. O que significa isso, né? Começamos a entender fisicamente como as coisas estão aqui, né? Elas estão aqui como objetos. Como as coisas fisicamente, elas estão aqui. Olha que interessante esse desdobramento, né? Nós começamos a entender fisicamente como essas coisas, elas estão aqui como objetos que na verdade fazem parte do todo, mas que parece que têm vida própria, né? Parece que eles, por ter movimento, por ter muitas vezes, né, uma separatividade de outros elementos, outros constituintes, dá-nos a sensação que eles têm vida própria, da sensação que eles são, exemplo aqui, da sensação que não está dentro da mente do todo, que é algo separado de todo o conjunto, só porque ele flutua aqui, só que ele pode sair do lugar, ele pode se mover, né, dá essa sensação. Então a gente começa a entender tudo isso. Como essas coisas estão aqui manifestadas, as leis que regulam toda ela, a gente vê, né, no plano mental isso aqui lá. Como ela está lá dentro do plano mental, com todas as suas leis. Imagine só, né? A segurança que dá isso, né? Olha a tamanhosidade eu vou ter que usar essa frase, não é essa palavra, mas do empoderamento, né? A grandiosidade do empoderamento de você chegar a determinada coisa. Só que tem um detalhe, é não possessividade, né? Essas coisas não são para posse, para você usufruir de tudo isso e tirar vantagem sobre o sistema e sobre as coisas. Pelo contrário, né? Nós temos que entender o que é não possessividade. Se isso não tiver estabelecido, né, você não vai conseguir chegar até lá. Né? Não vai se revelar essas leis não vão aparecer. Essa lei, ela não é se revelar no sentido de eu estava aqui escondida, você vai atingi-la, né? Você vai suavizando, harmonizando e vai chegar até lá. Né? Aí você vai ver o desenho do mundo mental, né? O plano do mundo mental, as coisas do como mentalmente acontecendo, para depois vibrar aqui fisicamente. Né? Claro que quando a gente faz assim, dá uma sensação que é outra, né? Outro contexto, na verdade tudo está aqui. Tudo está aqui em desdobramentos, em suas cascas. Então nós vamos desdobrarmos dentro de nós, vamos desdobrarmos também dentro do mundo externo. Aí vamos começar, né, a desenvolver diversos, por assim dizer, poderes, ou preponderâncias, ou situações a mais, né, com tudo isso. E aqui nos diz assim, ó, da existência. Né? Nós começamos a compreender, então, toda essa existência. Inclusive, podemos ter acesso à nossa própria existência. Né? Se nós temos o acesso à chave das existências, para compreender as manifestações, né? Para compreender a manifestação do todo que nos cerca, para compreender o porquê fisicamente as coisas estão se manifestando, né? As coisas, nós estamos sabendo do seu existir mental, né? Do que está acontecendo mental, para vir e manifestar fisicamente dentro da sua mente, né? Dentro da sua mente. E também já algum contato dentro da mente universal, por nós estarmos universalizados, nós estarmos já mais com esse campo, né? Esse campo que é acima do búdico, né? Acima do emanas arrúpico, né? Acima do búdico, acima das nossas intuições, nós vamos estar lá, né? Nós vamos ter esse contato, né? Nós vamos ter já este contato do porquê da existência. Há existências físicas, e nós vamos saber também o porquê da existência humana. E, com certeza, não podemos deixar de não falar da nossa existência. Né? Porque nós estamos com o como e o porquê. Nós estamos com o conhecimento, né? E não é algo, eu vou precisar estudar. Olha que interessante isso, eu vou precisar... eu quero estudar sobre o tijolo, uma ideia, né? Quero estudar sobre o tijolo, me traz para cá um livro, eu quero fazer uma leitura de determinado livro, me traz para cá o material lá, eu quero um mineral, vou estudar sobre os minerais, mineralogia, me traz para cá que eu vou estudar sobre cozimento. Não, gente, não é assim.
funde, né? Algo que se funde, o conhecimento todo é passado, você atinge o mundo do conhecimento, né? Você chega no plano mental onde está todo o conhecimento, você chega na sede do conhecimento, que é na mente. Tudo que está manifestado fisicamente está no plano mental, né? Você atinge este plano, né? Você chega a este plano consciencialmente, né? Com a sua consciência lá atinge, e todo o como e o porquê estão com você. Já parou para analisar isso? Conseguiu agora ter um vislumbre, conseguiu contactar, conseguiu arranhar isso, conseguiu desenhar tudo isso? O conhecimento das leis, o conhecimento dos movimentos dos astros, né? O conhecimento do Sol, o conhecimento de tudo isso. A pessoa para analisar isso dentro da mente universal, né? Dentro do cósmico universal, só que primeiro da gente. Né? Nós estamos manifestando dentro de nós estamos amainando nós estamos tranquilizando nós. Então, nós temos um conhecimento do que? Nosso. Né? Nós temos um conhecimento do como nosso, do porquê nosso. Que nós estamos fazendo um trabalho individual, nós estamos trabalhando dentro de nós. Olha só que interessante tudo isso, né? O que isso vai fazer? Nós estamos aí muito longe, nós estamos muito avançados, nós estamos muito aprofundados, nós estamos já atuando dentro desse mundo mental. Nós estamos a um passo de sairmos dos confins da mente, um passo em entrar no mundo espiritual. Nós estamos lá nas cercanias, lá nos portões, e essas coisas se revelam. Né? As coisas se revelam. O mundo do conhecimento, o saber encontra-se lá. O conhecimento de todas as coisas está lá. Das leis, do porquê, até onde vai, o que está acontecendo. Olha que interessante isso, né? Então, o porquê da existência, tá bom? Aqui diz que seria Dhinana Katana, Katanta, né? Seria isso, né? Dhinana Katanta, ou seja, Dhinana é conhecimento, né? A gente fala aqui conhecimento. Essa palavra Katanta, deixa eu buscar o que ela é. Vamos aproveitar aqui, o objetivo aqui é estudo. Então que esse estudo mostre como a gente também consegue, né, muitas coisas. Deixa eu pegar aqui, é o K, agora foi. Com M. Vamos ver se essa palavra nós encontramos aqui o seu significado. Nós encontramos aqui no meu aqui diz que a página está em linguagem indiana e não consegue ser traduzida ainda para o inglês, e eu não consegui também fazer a tradução dela para gente. Mas você pode procurar essa palavra ali, tá? Bem tranquila ela para tirar a dúvida do que elas podem significar. Mas é esse conhecimento dessa existência, né, da existência de todas as coisas, é o conhecimento da existência. Deixa eu só colocar ali para nós vermos qual é a palavra, né? Ela vai estar aqui embaixo, aqui assim, da folha. Eu vou aproximar ali. Bacana, né? Tranquilo. Vamos voltar agora para cá. Vamos nos posicionar aqui. Deu para ver, né? Deu para nós vermos Deixa eu ver se eu estou bem posicionado. O livro não está. Tá ali bem tranquilo. Tá ok. Então é isso que vem nos mostrar, né? Nós vamos estar muito já envolvidos com os movimentos da mente, né? Você vai estar vendo os nascimentos de ira, nascimento de possessividade, é esse fruto, né? O fruto nascendo, gerando ação. Então imagine só. E muitos outros conhecimentos surgem, gente. Quando a gente não tem posse sobre as coisas, a gente não tem posse de nada,
conhecimento de leis, de regras, de fatos, dos porquês. Todos eles começam a revelar na mente, né? Você vê o plano de determinada coisa na mente, o quanto vai durar, o porquê que está ali, né? E todos os outros planos. Mas imagine tudo isso, né? Começa a conjecturar com a tua mente, começa a ver, né? Começa a entender que a gente sai do campo do não saber para o campo do saber. Quando fala aqui conhecimento, surge o conhecimento. Então, ou seja, o conhecimento das coisas. A biblioteca da vida se abre, né? Imagine só conhecimento do porquê dos órgãos, do porquê disso. Os conhecimentos estão lá no campo mental. Essas informações, elas fazem parte do campo da mente. Essas informações, elas estão presentes lá dentro da onde essas leis se manifestam, né? Aonde que foram essas leis estão lá para serem despertas, aonde essas leis estão lá para serem criadas. Tudo está lá dentro, né? Então está aqui, né? Essa palavra aqui que nós vamos estar trazendo para você. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos nos preparar para a leitura. E hoje a leitura... Inclusive, deixa eu só fazer uma colocação. Acho que é muito interessante que nós façamos essa colocação. Taimni, ele nos preocupa em explicar sobre esse conhecimento, né? Taimni não é se preocupa, mas ele se detém, né, em passar esse conhecimento, porque ele, através desse conhecimento ele quer explicar o que está acontecendo, né, o que vai acontecer no pessoal, né, o que vem destacar para a gente as mudanças, as alterações dentro do Jivatman, né, dentro do sadhaka, dentro do estudante. Ele quer explicar assim, então ele quer passar-nos esses pontos, né? Ele quer nos trazer essas percepções, ele quer nos trazer esses contatos, ele quer nos colocar, né, com essas qualificações. Então ele vai nos trazer esse conhecimento. A leitura toda ela daria uma folha de rosto e mais meia página. Então daria quase uma página inteira e nós vamos então, a partir de agora, estar envolvido com ela, né, estando estabelecido na não possessividade, não posse, né? Não posse, surge o conhecimento do como e do porquê da existência, tá? Aí a gente vai fazendo a leitura por parágrafos. Em parágrafos dariam 3 parágrafos, né? 3 parágrafos. A gente vai fazer essa leitura pelos seus respectivos parágrafos. Aí dá para nós entender que seriam praticamente 3 assuntos, ou o assunto, né, destrinchado em 3 formas de pensar, ou 3 pontos, ou três partes, por assim dizer. Então a gente vai fazendo isso gradativamente para que nós possamos ter essa compreensão do que o Taimni quer nos trazer como seu conhecimento, tá bom? Então é assim, ó. Sessão de número 2, né, o livro das práticas. Nós estamos no Sutra de número 39, que diz assim na sua transcrição: com o estabelecimento da não possessividade, surge o conhecimento do como e do porquê da existência. Quando é atingida a perfeição em aparigraha, o yogi adquire a capacidade de saber o como e o porquê do nascimento e da morte. Deixa eu fazer um ponto aqui. Esse nascimento e essa morte é relacionado a todas as coisas, tá? Esse nascimento, né, inclusive você está entendendo por que as coisas estão manifestadas aqui. Então, ou seja, por que elas estão aqui, por que elas vão se findar aqui, o que vai acontecer com elas aqui, né? Qual é o princípio delas estarem aqui, qual é o final delas estarem aqui. É uma certa morte, né, um certo apagar, um certo sumir, um certo desaparecer, né? Temos que expandir o entender para ver isso. Claro que Taimni está aqui nos trazendo informações pessoais, né? Taimni está aqui para nos trazer informações particulares, falando sobre o Jivatman, né? Embora não haja ambiguidade no significado literal do Sutra, e Jnana Katanta tenha a acepção do conhecimento de nossos nascimentos anteriores, é difícil compreender o significado submetido neste sutra. Porque o conhecimento de seus nascimentos anteriores
Porque o conhecimento de seus nascimentos anteriores aparece no caso, né, do yogi que venceu o instinto da possessividade. Olha que interessante, né? Falando da personalidade, falando do yogi, né? Conhecimento de Katanta, né? Para compreender este enigma, é preciso recordar a relação entre a personalidade transitória, formado de novo a cada encarnação, e a individualidade permanente, raiz de cada personalidade que persiste ao longo das sucessivas encarnações. Olha que profundo, né? Agora, a personalidade que atua nos três mundos inferiores, como um novo sistema de corpos, os quais são formados a cada encarnação sucessiva. Dado que esses corpos parecem um após o outro, a fim de cada encarnação, e não passam pelas experiências das vidas anteriores. Neles não há impressões samskaras, né, relativas a estas experiências. E como a memória depende da existência das impressões relativas a uma experiência, não há, naturalmente, memória de tais experiências. E todo o longo passado que se estende por centenas de vidas em um perfeito vazio depara a personalidade. Mas, como já foi mencionado, a individualidade usa corpos imortais que passaram por todas aquelas experiências e com eles carregam as suas respectivas impressões. Assim, Jivatman, ou individualidade, tem um registro permanente das experiências nos veículos mais sutis. Possui uma memória detalhada de todas elas. Ponto. Aonde que está a memória detalhada de todas elas? Não está no corpo mental, no nosso corpo mental de atuação, né? Não está ali dentro do plano de tudo, do plano do caminhar, do desenvolvimento. Imaginamos-nos, né? Imaginamos como o espírito, né? Imaginamos como essa mônada universal. Imaginando nós iniciando nosso ciclo, nós não temos que ser criados mentalmente, nós temos que estar dentro do mundo da mente para depois vir, né? Para existir, não tem que estar alicerciado na mente. O que acontece quando nós estamos em sucessivas encarnações, né? Os corpos são desmanchados, são destruídos, mas há o repouso akáshico dentro da mente do projeto de tudo isso. Há o repouso ali dentro, né? Então, ou seja, nós estamos em esse registro, nós temos esse registro de todo o nosso plano akáshico, de tudo que nós somos, de tudo que nós vamos ser. Todo esse conhecimento ele está armazenado dentro desse mental, né? Desse mental arrúpico, não tem forma, não tem como formatar, não tem como definir como uma forma, como uma metragem, que tamanho, não se define pelas essas formas dos mundos físicos, mas está lá, está dentro de cada um de nós. Nós percebemos não pelos olhos, nós percebemos não pelo faro, não pelo tocar, não por sentimentos, não é assim que se conhece, se toca tudo isso, ele está atrás de tudo isso, mas ele encontra-se lá. E aqui é o que vem o retrato de tudo isso, né? Aqui diz assim, a raiz de cada personalidade que persiste ao longo das sucessivas. Essa personalidade atua nos três mundos inferiores como um conjunto de corpos, os quais são formados, né? Dado que esses corpos parecem um após o outro a fim das encarnações. E eles não passaram por essas experiências. Corpo físico, né? O nosso corpo físico, o nosso corpo etérico e nosso corpo astral, eles não tiveram esses contatos, né? São corpos que nós recriamos, nós ganhamos, nós somos engendrados, somos colocados dentro de cada um deles para dar continuidade, né, aos nossos planos, né? A individualidade usa corpos imortais que passaram por todas aquelas experiências, o espiritual, né, gente? Lá dentro do espiritual, né? Lá dentro do plano espiritual. Porque o conhecimento dos seus nascimentos anteriores aparece no caso do yogi que venceu o instinto da possessividade. Para compreender precisamos entender a relação de personalidade transitória, os corpos que se perdem, formada de novo a cada encarnação, e a individualidade permanente, raiz de cada personalidade que resiste ao longo de sucessivas encarnações, né? Então, o que acontece quando nós morremos? Morre o corpo físico,
em instantes, em um determinado período de tempo, vai-se com ele o corpo etérico, o corpo das energias, passando um determinado período enredado, né? Enredado até resolver as situações, costurando as situações, resolvendo os seus pontos dentro do corpo astral, dentro da astralidade, e depois nós vamos para o mundo mental. O mundo mental também resolvendo suas questões, traça a nova meta de nascimento. Traça-se, né, a nova etapa do seu nascimento, traça-se o novo ponto do seu nascimento. Posteriormente já vem a nova encarnação, para aqueles que ainda estão retidos e estão presos, né? Então, ou seja, nós voltamos ao mundo da não forma, ao mundo da estratégia, ao mundo da onde está todas as coisas, né, onde estão traçadas as rotas, né, o mundo abstrato, e depois de lá partimos novamente para dentro do mundo físico, né? Nós fizemos o nosso retorno, traçamos a rota e voltamos. Retorno. Na verdade é os ajustes, né? Fazemos os ajustes, já dá o resultado. Ajustes, já dá o resultado. Ajustes e já dá o resultado. Ajustamos-nos com o nosso corpo físico, ajustamos com o nosso corpo etérico, ajustamos com o nosso corpo astral, voltamos ao mundo, né? Ao mundo mental. No mundo mental fazemos os ajustes já dá o resultado da nossa nova experiência e nascemos novamente. Claro que eu estou falando isso A, B, C, D, né? Mas isso aí é A, B, com períodos de tempo. Depende de cada caso também, mas há um período de um tempo, fator tempo para tudo isso. Tá? Então, quando nós estamos lá, aonde é o intocável, por assim dizer, aonde que está o plano, aonde está o como de tudo isso, o porquê de tudo isso, nós temos o conhecimento de tudo. Né? Deve ser fácil compreender de que se alguma forma de impressões puderam ser conectadas às respectivas memórias trazidas para os veículos inferiores da atual personalidade. Esta terá à sua disposição o conhecimento das experiências de vidas anteriores. Isto é o que acontece quando a parigraha é desenvolvido em um alto grau de perfeição. A essência de personalidade e a consciência do eu, que por sua vez é o resultado da identificação pela consciência com as coisas do nosso ambiente e com os nossos veículos inferiores, incluindo o nosso corpo físico. O desenvolvimento de não possessividade liberta-nos, em grande parte, deste hábito de nos identificarmos com nossos corpos e com as coisas que nos rodeiam, afrouxando os grilhões da personalidade. O resultado natural desse afrouxamento é que o centro da consciência gradualmente se transfere para os veículos superiores do Jivatma. O conhecimento neles presentes refletem-se cada vez mais nos veículos inferiores. Assim, embora os veículos inferiores não tenham passado pelas experiências das vidas anteriores, esta gradual fusão da personalidade com a individualidade resulta na filtragem da parte deste conhecimento para os veículos inferiores, fazendo assim com que a personalidade torne-se apta a partilhar todo esse conhecimento. Eis como a prática de Aparigraha possibilita ao yogi conhecer as vidas anteriores. Ponto. Então, o que está acontecendo aqui? O que o Timing vem nos trazer mais uma luz, né, sobre mais uma linha de raciocínio e nos colocar em mais um ponto de raciocínio. Se o Jivatma, né, a propriedade Jiva que nós temos, né, o que nos dá a forma, né, o que nos dá o nascimento, né, o nosso projeto, vamos dizer assim, nosso plano, ele já passou por diversas etapas. Olha que raciocínio também válido, não, é válido, né? E é o fato, porque está em concordância com o que nós estamos falando até agora. Se nós passamos diversas personalidades
nós temos que ter esse projeto em algum lugar guardado. No mental, no acástico, no mental arrúpico, no mental abstrato, né? Lá no mental, lá em cima tem que estar guardado todos esses projetos. Em algum lugar esses projetos tem que estar lá. Né? Dentro do meio universal humano, dentro do meio universal da personalidade tem que estar lá. Quando eu estou abstendo-me, né, de possessividade, eu estou afrouxando os meus grilhões. Estou afrouxando esses grilhões, falando de uma vida, falando da minha vida, falando da sua vida. Então, automaticamente, nós estamos tendo contato com experiências internas, experiências profundas. Né? E essas experiências dão-nos acesso a esse conhecimento, onde está o nosso projeto, vamos dizer assim, né? Então, nós podemos trazer isso para o plano físico, pensar aqui no plano físico. Aqui diz assim, o desenvolvimento da não possessividade liberta-nos, em grande parte, do hábito de identificarmos com os nossos corpos, ou seja, o corpo físico, o corpo astral e o corpo etérico e o corpo astral, né? Afrouxando os grilhões da personalidade, nos colocando então em contato com os nossos veículos superiores. Nós vamos entrando, né? E vamos tendo contato lá dentro. E olha que interessante que ele diz aqui, ó. Esse veículo, embora os veículos inferiores não tenham passado por experiências de vidas anteriores, a personalidade com a individualidade, aonde está o centro de tudo isso, resulta na filtragem desses conhecimentos dos veículos inferiores, fazendo com que a personalidade comece a receber conhecimento, né, da onde está as nossas vidas anteriores. Olha que coisa interessante isso, né? Mas se está tudo lá dentro do mental, tudo está dentro desse projeto da mente, nós vamos ter o contato com tudo isso, né? Tudo está lá, desdobrando-se, desmembrando-se, tudo está lá dentro, né? Olha que interessante isso. Tudo encontra-se lá dentro. Então você para fazer esta incrível análise. Se nós temos acesso a tudo isso, nós vamos ter acesso a todos esses conhecimentos, a todos o que fomos, a todos o que vamos ser. É o como e o porquê. É a sede do conhecimento dos projetos, não somente nosso, mas das coisas que nos rodeiam, das coisas que nós observamos até onde é nos permitido por aquele momento. Né? Então nós começamos a ver que a possibilidade, então, de Aparigraha possibilita o yogi a conhecer vidas anteriores. Já pensou? Só que assim, né, de que posse isso vai nos valer? Né? Do que isso valerá-nos como posse, se temos que estar agindo em não possessividade? Claro que um conhecimento nos traz mais luz, o conhecimento nos traz mais liberdade, o conhecimento nos afasta cada vez mais da ignorância, cada vez mais de Maya, né, desse mundo físico falso, cada vez mais nos coloca em contato com as verdades, cada vez mais nos coloca em contato com a luz, cada vez mais nos aproxima de Samadhi, nos conduz aos portões da autoliberação, do autoconhecimento, da autoliberdade. Né, não nos faz mais estar envolvidos, engendrados em muitas coisas praticamente físicas. Estamos adquirindo pureza física, já temos adquirindo todas as outras classes, né? Uma pureza física, uma pureza emocional, já somos senhores que entendamos, né? Quem chega ao conhecimento de tudo isso é porque tem domínio sobre essas coisas, né? Não passamos a ser simplesmente viajantes. Não passamos, as coisas não estão mais acontecendo que não estão sobre o nosso domínio de conhecimento ou o nosso domínio de ação. Nós já estamos envolvidos em uma veracidade, né? Nós já estamos envolvidos num controle, né, de todo o que acontece no nosso corpo físico com as nossas energias etéricas. Nós já temos desenvolvido tudo isso. Olha a distância a distância que isso nos faculta, né? A evolução que isso nos traz. Nós já estamos
numa honestidade profunda. Búdico já está, né? O sistema búdico já está desobstruído. Nós já estamos então, né, como vendo outros valores, nós já estamos enxergando os reais e verdadeiros valores que estão incumbidos, né, ou que estão engendrados no não engendrado, né, que estão lá dentro desse mundo universal. Nós já estamos tendo o contato com toda a maquinária, todos os fatos. Olha a liberdade que isso já vai trazer, né? Pare para analisar a potenciação o tamanho e a expressão desse ser já. Paramos para analisar o tamanho que é essa personalidade. É um grande sábio, um grande guru, uma pessoa isenta de falar, né, isenta de todo qualquer tipo de forma de erro, já é uma pessoa que tem todo um conhecimento. É uma liberdade muito grande, né? É um lugar que nós estamos sendo senhores, nós senhores de nós mesmos. Incrível isso, né? Incrível isso. E hoje nós não somos nada disso. Nós não estamos nem perto de sermos isto, né? Acho que é interessante uma reflexão muito profunda de tudo isso. Claro que é muito interessante que você tivesse também, né, o livro, que você pudesse ler. Apesar de que eu estou aqui lendo, né? Mas parece que hoje eu estou meio que atropelando, né? Lendo rápido demais e tudo mais. Vamos então ao último parágrafo, tá? Faltam 10 minutos, 12 minutos, né? Nós vamos agora ao último parágrafo. O desenvolvimento de tão extraordinário poder, na verdade né? Quando a gente fala poder, né? A gente imagina assim a palavra poder, né? Pelo menos dentro de mim é como se fosse algo assim que é para avassalar, para tomar conta, para domínio, né? Para eu ter vantagens sobre outras pessoas. Mas a palavra poder é você pode fazer isso, né? Pode é poder, né? Olha só, eu posso levantar o livro, é um poder, né? Eu poder levantar o livro, né? Não imaginamos poder no sentido de coisas máximas, não, eu posso ir até lá. Hoje eu não posso, né? Nós não podemos ir aqui, mas nós vamos poder ir até lá. O desenvolvimento desse extraordinário poder de ir até lá decorre da prática intensiva de Aparigraha, decorrente da prática intensiva de Aparigraha, mostra a importância de agir com intensidade. E é uma verdade, né? Se nós queremos realmente estar em contato com tudo isso, se nós de verdade queremos estar lá, né? Olha como nós temos que ser intensos em Yama e Niyama, né? O segredo da descoberta dos ocultos e misteriosos fatos da vida parece residir na intensidade do esforço. É verdade, nós temos que poder ir até lá. Nós temos que poder ir até lá. Nós temos que dominarmos as nossas imperfeições, né? Encaramos os fenômenos da vida de modo superficial, sendo, pois, natural que nada extraiamos deles, senão experiências comuns. Mesmo no momento em que fazemos algo com grande intensidade e tentamos penetrar nos mais profundos recessos da vida, deparamos-nos com os mais extraordinários resultados e experiências. Os extraordinários resultados alcançados pela ciência no campo da pesquisa atômica poderiam nos ter trazido esta grande verdade. Mas por acreditarmos somente na matéria, consideramos os fenômenos ligados à mente e à consciência algo intangível e, portanto, real. O cerne da questão, entretanto, é que os mistérios ocultos no reino da matéria nada são comparados àqueles relacionados com a mente e com a consciência. Este é o que a ciência do yoga nos prova. Para o yogi capaz de captar mesmo um tênue vislumbre desses mistérios, notáveis realizações da ciência no campo da matéria e da força tornam-se insignificantes, dificilmente parecem dignas de preocupação. Profundo esse fechamento, né, que o Taimini vem dizer, né?
os extraordinários resultados alcançados pela ciência no campo da pesquisa atômica poderiam ter nos trazido esta grande verdade. Calmamos, né? É profundo o raciocínio do Taimni, querendo mostrar para uma sociedade onde é o verdadeiro caminho, nos mostrando que através do estudo, né, dessa fusão, né, dessa fissão atômica, né, desse mover da materialidade, né, dessa mover os grandes mistérios mais profundos do que realmente são as práticas físicas estão lá dentro, né? Isso mostra que quantos mundos desdobram-se, quantos desdobramentos há por trás de tudo isso, né? Mexer com a consciência de um átomo, mexer com a astralidade de um átomo, o plano mental dentro de um átomo. Mas enfim, é coisas que ainda o homem ainda não percebe, coisas que o homem ainda não está apto a perceber, né? Aqui diz então, o segredo da descoberta dos ocultos mistérios da vida parece resistir na intensidade do esforço, né? Ou seja, essas coisas não são nada de absurdas para aquele que lá chega, né? Não são coisas extraordinárias, não são coisas milagrosas, não são coisas de outro mundo, não são coisas que não se podem ser buscadas. Todo aquele que tiver com seu coração desprendido, todo aquele que estiver desperto para Yama e Niyama, todo aquele que está fazendo essa autoentrega, né? Autoentrega, autoconhecimento, disciplina, né? Os três, lembram dos três caminhos? Nós não estamos falando aqui dos três caminhos, ó. Nós não estamos falando, desde o início da sessão de número 2, né, da base que aqui está sendo depositada sobre tudo isso, né? Nós não estamos aqui, estamos, né? Falando desde o início da sessão de número 2 sobre tudo isso. Nós estamos falando sobre austeridade, autoestudo e entrega Ishvara Pranidhana. Então as pessoas que não estão dispostas a colocar disciplina, autocontrole, não é fácil. Nós temos que cantar mantralizações, lembram? Nós fizemos tudo isso na sessão número 1. Mantralizações, orações, respirações, meditações, disciplina. Se nós não estamos dispostos a isso, né, não estamos dispostos a isso, nós vamos, né, cada vez mais não estar presente para o segredo da descoberta dos ocultos e misteriosos fatos da vida que estão tão presentes, tão à frente e é disponível a qualquer um. Foi nos dado a oportunidade a todo aquele que realmente quer estar em contato com isso. Todo aquele que realmente quer buscar essas coisas, é-lhe dado estas coisas. Por mais miraculoso, por mais misterioso, por você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, você nem olhou os vídeos anteriores, né? Você casualmente chegou e quis assistir esse vídeo aqui, pela primeira vez. Isso tudo é factível, isso tudo é possível, tudo está presente na mão de qualquer um de nós, qualquer um da humanidade. Basta ele querer, né? Basta ele querer. Este é o extraordinário poder, né? É o extraordinário autopoder, autodesenvolvimento de uma força dentro de nós que nos capacite a essas coisas, né? Não é algo que, como mostra filmes, que nós recebemos, algo que é nos dado, algo que alguém nos entrega, e pega aqui, pega esse anel, vou te dar o óculos, vou te dar o cinto, agora vou te dar tal coisa. Não é nada disso, né? É algo que cada um de nós tem que auto-buscar. Cada um de nós tem que auto-possuir isso. Cada um de nós, né? Para o yogi capaz de captar mesmo um tênue vislumbre dos mistérios, as notáveis realizações no campo da ciência da matéria e da força tornam-se insignificantes. Dificilmente parecem dignas de preocupação. Então a gente vê toda a superficialidade, toda a obscuridade, todo este mundo, né? Nós vemos todo este mundo de matéria desvanecer-se sobre todos nós. A gente vê a superficialidade humana, a gente vê a superficialidade que o homem está envolvido,
tudo isso, né? E nós temos a oportunidade de mudarmos, de cuidarmos dos nossos próprios defeitos, nossos próprios ajustamentos, das nossas próprias qualificações. É maravilhoso, né? Perfeito. Então nós fizemos o fechamento de 5 constituintes, né? Nós vimos agora Yama, né? Nós acabamos de ver Yama. Deixa eu voltar lá no Sutra de número 30. Número 30. Aqui. Nós acabamos então, deixa eu voltar no Sutra de número... Nossa, bastante páginas, hein? Sutra de número 30. Que aqui fala então em Yama, né? Abstenções de violência, falsidade, roubo, incontinência e cobiça. Posse, né? Possessividade. Então tá aqui. Nós já passamos por ela. Agora nós vamos entrar a partir do Sutra de número 40, da seção de número 2, que é o nosso próximo encontro. Nós vamos entrar então em Niyama, né? Mas nós vamos ver Niyama com as realizada. Quando nós realizamos esses 5 pontos de Niyama em nossas vidas, o que acontece? E nós vamos falar da pureza. Lembra que a primeira de Niyama era a pureza. Nós estamos falando, né? Pureza física, pureza corpórea, pureza emocional, pureza astral, né? Pureza mental, no nosso corpo mental. Quando eu falo mental aqui, gente, a Shibular fala assim, não confundam o campo mental com pensar, né? Esse simples pensar humano. Estou falando o mundo mental alto, né? Porque apesar que a nossa mente está toda confusa, mas eu digo lá dentro, né? Raciocinem bem sobre tudo isso para entender o que eu estou querendo dizer aqui. Mas em vídeo, vai começar no Sutra 40, então. Vamos começar a ver isso. Primeiramente, a pureza, nós vamos falar. Depois nós vamos estar adentrando, né, sobre o contentamento. Olha só, que incrível isso, né? Sobre a austeridade, né, sobre a disciplina, sobre o autoestudo, a autoconquista. E aí nós vamos indo, ó. E aí nós vamos indo, tá? Depois vamos falar, depois que nós chegar ao Sutra de número 45, o 40º Sutra, 46º Sutra em diante, nós vamos ver um pouquinho mais sobre asana, né? Nós vamos estudar asana, nós vamos ver o asanas, as práticas de asana, nós vamos ver até o 48, né? Depois nós vamos ver o Pranayama, o 49, já vimos Pranayama, né? Mas a gente vai ver um Pranayama mais práticas, né? 51 até 52. Depois nós vamos, deixa eu ver aqui. Depois nós vamos falar de 53, já vamos dar uma introdução para Pratyahara, né? 54 fala de Pratyahara. Olha um assunto grandioso de como é grande Pratyahara, né? Vamos trabalhar sobre Pratyahara. Deixa eu ver aqui, as páginas aqui estão grudadas. Depois de Pratyahara, né, segue-se o completo domínio dos sentidos. Aí fechamos com Pratyahara, e aí nós vamos entrar em Vibhutipada. Vamos entender o que acontece quando nós estamos lá dentro dos domínios do corpo mental até atingir Samadhi. Aí nós vamos daqui, né, para fazer isso, a entrada lá dentro em Samadhi, né? Nós vamos tudo isso aí. Temos, deixa eu colocar aqui, antes que eu... É mais aqui à frente. 40 aqui. Vamos marchando, né? Vamos marchando, que a marcha ainda é grande. Nós estamos quase fechando a sessão de número 2. Ainda há mais uns caminhos, né? Mais uns pontos para nós fecharmos a sessão de número 2. Nós vamos à sessão de número 3, né? Muito obrigado a todos que nos acompanharam até mais esse encontro, né? Desculpa equívocos, erros, tropeços, confusões na forma de mal explicar e tudo mais. E Namastê. Svaha.